Lhe dou a minha espada. Lhe dou o meu arco. E meu machado! Oi, meu nome é Raul, também conhecido como Mestre Esquilo, e este é o Espada Analisa, um quadro do EspadaCast onde a gente pega filmes, séries ou qualquer coisa audiovisual e a gente vai analisar espadas, armas brancas em geral, armaduras e principalmente as coreografias de luta, as batalhas. E o tema desse vídeo é Senhor dos Anéis, especificamente o primeiro filme, A Sociedade do Anel. Bom, obviamente eu adoro O Senhor dos Anéis. E claro que as críticas ou pontos negativos que eu vou falar no filme é apenas para entretenimento, tá? É apenas para diversão, pessoal. É pra gente curtir junto, tá bom? Não vão ficar bravo comigo aí e descer a linha nos comentários, por favor. Bom, para começar a análise, a gente tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, que o universo do Senhor dos Anéis é um universo fantástico, então existem algumas regras que mudam, digamos assim, a realidade. Tá? Existem magia, existem criaturas fantásticas, então isso faz muita diferença para o contexto. E vale lembrar que quase nenhum protagonista é humano normal. Praticamente ninguém. Só o Boromir, que é mais ou menos ali mais parecido com a gente. O próprio Aragorn, para quem não sabe, ele tem 87 anos. Não vou explicar aqui a história do Senhor dos Anéis, tá? Só estou fazendo um contexto para vocês. Segundo, como toda obra cinematográfica adaptada de um livro, existe muitas adaptações e muitas mudanças, tá? No caso do Senhor dos Anéis, a gente percebe que tem um pouquinho de mudança ali nas partes das armaduras, tá? Porque o mundo da Terra-média basicamente vive num loop temporal onde eles não saem mais ou menos dos anos 1000, mais ou menos, tá? Entre aspas, tá? Os anos 1000, assim, mais ou menos 1066, que seria equivalente ao fim da Era Viking. Isso quer dizer o seguinte, que vai ter muita cota de malha para tudo quanto é lado, tá? Quase não vai ter armadura de placas, na verdade, no universo da Terra-média, a não ser alguns adereços, como por exemplo, grévias, bracelete, ou quem sabe no máximo, ombreiras. Mas nada de tanto peitoral trabalhado e bonito como tem nos filmes do pessoal de Gondor, tá? Vai ser uma coisa bem mais primitiva do que aquilo, de acordo com o livro. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Seguinte, de forma cronológica, a primeira coisa que aparece no filme é contando a história dos anéis. Por que o Senhor dos Anéis, né? Vocês já assistiram. No entanto, nesse início aparece a batalha onde o Sauron foi derrotado. E só nessa batalha a gente pode tirar muita informação. Mas é claro que eu vou simplificar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ok? Bom, primeira coisa, eu reparei nas armaduras dos humanos, né? Que seria a coisa mais próxima da gente, né? Que a gente conhece. E eu gostei bastante de vários detalhes. Por exemplo, aparecem as manoplas, os corinhos bem costuradinhos embaixo da manopla. Eu já vi filme errando, achando que os dois lados da mão tinha metal. Imagina, né, ter metal aqui na palma, como que você vai segurar, sentir a espada, né? Mas enfim. E também tem bastante cota de malha tampando brechas nas armaduras. Ponto positivo. Porém, uma coisa que me incomodou muito é que eles colocam o elmo direto na cabeça. Parece que não tem nada separando o metal, não tenho certeza, tá? Imagina você colocar uma panela na tua cabeça e pedir pra alguém dar umas marteladas. Ah, vá, que não vai doer, vai machucar, tá? Elmo geralmente você usa acolchoamento, alguma coisa para impedir que o metal fique direto na tua pele, certo? A Terra-média, como eu tinha dito ali, 1060 mais ou menos, seria comum eles usarem algumas tiaras de couro, algumas proteções de couro, para impedir que o elmo ficasse tão perto da cabeça, tá? Então, não precisa ser necessariamente um acolchoamento grande igual esse, de tecido. Podia ser de couro, só que no filme não dá a impressão que tem alguma coisa, dá a impressão que eles estão com metal diretão na cara.
Ponto negativo. A batalha é bem curtinha, mas uma das coisas que chama muita atenção são os elfos. E os elfos, eles fizeram uma coisa que chamou muito a minha atenção, que é a questão dos disparos das flechas. Você percebe que eles miram nos adversários e atiram neles. Ao contrário de muitos filmes que eles adoram ficar colocando chuva de flecha. É uma manobra muito incomum nas batalhas medievais, tá? Embora ela exista, é um desperdício enorme de flecha. Um exército querer fazer uma chuva de flecha deve ter algum motivo muito específico, tá? Como, por exemplo, intimidação, um sítio de um castelo, mas dificilmente eles fariam uma chuva de flecha num terreno, tá? Diferente também da metáfora de chuva de flecha, como no caso dos 300, quando eles falam, nós vamos lutar embaixo da sombra por causa da chuva de flecha. Aquele sentido está sendo metafórico, né? Tá falando que tem tanta flecha que parece uma chuva, mas não é a mesma coisa que a manobra, tá? Então vamos dizer assim, existem dois chuvas de flecha, não confunda. Uma coisa extremamente importante sobre a Idade Média é que não existia tratores e as pessoas não ficavam terraplanando todo o território por aí. Então era muito difícil você lutar num campo de batalha que fosse reto. Tanto que quase não existia terrenos retos. Ainda mais para uma batalha de mais de 10 mil, 20 mil pessoas. Imagina, conseguir colocar tudo isso de pessoas num lugar reto. Ou seja, o desnível do terreno facilitava para os arqueiros encontrar alguém para acertar. Geralmente você coloca arqueiros no lugar mais alto para eles terem a visão ampla, né, e fica atirando em pessoas que eles veem, eles miram. Vale lembrar que numa batalha você tem limite de flechas. Não dá pra você fazer um hack, né, e puxar flecha infinita, né, igual o Legolas geralmente faz. Bom, resumindo, os elfos mandaram muito bem as flechas, ponto positivo. Bom, todo mundo sabe que os elfos são ótimos arqueiros. E eu adorei o que Elrond fez. Eu faria a mesma coisa. Fazia uma linha de escudos, uma formação para fechar, para não deixar os orcs, né, chegarem até os arqueiros e lotar de arqueiro ali no campo e meter bala. E foi exatamente o que o Elrond fez. E vocês percebem que perfeito. Agora que vem uma coisa bem estranha, tá? O exército de Sauron, eles vêm correndo em direção aos elfos. Teoricamente é o que eles têm que fazer mesmo, né? Como que eles vão impedir de vir um monte de flechas, eles não atropelarem os arqueiros, digamos assim. Porém, você percebe que quando eles vão chegar nos elfos, tem um detalhezinho bem esquisito, que é aquela cena dos elfos levantando as espadas, tá? Tentou fazer bonito e no final ficou muito sem noção essa cena, tá? Por vários motivos. Primeiro, o exército de Sauron, eles estão usando o próprio corpo como arma, eles estão se jogando contra os elfos para que aquilo funcione. A tática dos elfos de levantar a espada daquela forma ali foi baseada no fato dos orcs se jogarem. É uma coisa que você não supõe que os seus inimigos vão fazer, mas tudo bem. E os orcs provavelmente iam arremessar coisas neles, né? Tentarem fazer eles abaixarem a guarda para conseguir entrar e não se jogar, né? Como se a vida deles não fosse nada, né? A luta do Sauron é bem curtinha, só serve praticamente para mostrar como ele era forte, que ele ficava batendo, a galera voando, tal, beleza. Só que tem um detalhe muito estranho nessa cena. Na hora que parte a espada, a Narsil, que é a espada do Isildur, depois ela vai ser forjada e virar Andúril, que o Aragorn usa nos outros filmes. Nessa cena, a espada se parte de uma forma assim meio meh. Provavelmente, o que a gente pode falar o que aconteceu ali é que nas pancadas do Sauron, ela trincou, ela ficou 90% ali trincada, e na hora que o Sauron pisa na espada, e a espada já estava, como eu disse, 90% quebrada, aí sim o Isildur, na hora de puxar, termina de arrebentar a espada. Que é isso que aparece na cena, tá? Não vai me criticar falando, mas foi o Sauron que pisou a espada, partiu. Assista, não faz muito sentido isso. Bom, basicamente, depois da luta de Sauron,
vai seguindo a história, tem a história do como o anel chegou até o Bilbo, tem a festa do Bilbo, blá 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 blá, que vocês já sabem. Aí o Gandalf descobre o anel, o Gandalf vai lá pra Saruman, lá em Isengard. E aí que começa a segunda treta do filme, que é a luta de mago. Então, luta de mago é complicado porque a gente não sabe muito bem como funciona a magia ali no mundo da Terra-média, tá? Por exemplo, no Harry Potter a gente sabe que a varinha é muito importante e geralmente você ordena as magias, né? Mas existem algumas exceções. Já no Senhor dos Anéis, como não é muito bem estabelecida a magia, a gente entende que o cajado é essencial para fazer algumas magias mais fortes, digamos assim. E algumas magias você só faz encantos, né? Você não precisa do cajado. Tanto que o Saruman fecha as portas usando, praticamente só olhando e babujando sem usar a força do cajado, ou apontar o cajado, né? O cajado é importante, tanto que a gente percebe que quando o Saruman derrota o Gandalf, ele usa e segura os dois cajados, né? Como fossem armas, né? Então provavelmente é importante para fazer as magias, principalmente as magias agressivas. E vale lembrar o seguinte, quando eu assisti lá, quando eu era moleque, eu tinha pensado que os magos eram elementais, né? E usavam magias baseadas nos elementos. Tanto que na luta eu imaginava que eles usavam magias de ar. E não, se eu assistir analisando a parte que eles começam a duelar usando o cajado, eles estão dando como se fossem porradas mágicas mesmo. É como se fosse... É que não tem uma energia, uma luz para simbolizar isso, mas você percebe o jeito que eles agem, o jeito que eles tomam e tal, você percebe que é uma porrada mágica. Bom, como não dá para analisar muito bem a cena da magia, inclusive porque eu não sei muito bem como funciona, então, pontos neutros. Tem a cena da fuga dos hobbits, e é legal que a gente consegue ver melhor as espadas. A espada que o Bilbo deu pro Frodo, né, a ferroada, a gente sabe que ela é baseada na espada Chifos, que é uma espada grega. Então, está na hora de brilhar o Aragorn. No começo parecia promissor, porque ele estava com uma mão com uma tocha e a outra mão com uma espada. Então ele estava cercado, ele usava golpes balançando o quadril, o ombro. Nossa, que bonito! Até que tem uma cena que... Ai, que péssima! Ele começa a duelar com os Nazgûl e ele começa a usar só a força do pulso e o cotovelo. E olha só como fica grotesco. O certo é ter usado as duas mãos. Ah, mas a outra estava com a tocha. Então continuar se balançando o ombro e não apenas o cotovelo, o pulso, né? A força do pulso. Como que você vai ter força ainda mais para enfrentar o Nazgûl usando só o pulso? Não dá nem para segurar a espada direito. Imagina ainda lutar desse jeito. Depois tem a cena em Valfenda, né? A formação da Cidade do Anel, tudo aquela. Durante a viagem da sociedade, há algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, o Gimli anão é até um pouco chato de falar disso, mas o Boromir, como humano, ele fica o tempo todo andando com cota de malha. Não sei, a Terra-média pode ser um lugar perigoso, então não vou ficar usando armadura o tempo todo, mas é uma coisa esquisita, sabe? O certo era eles deixarem a armadura de uma forma de prontidão para usar em lugares específicos, lugares perigosos, né? E dá a impressão que ele fica 24 horas de armadura. Imagina dormir, andar por aí de armadura. E é um erro que geralmente jogadores RPG fazem, tá? Usar armadura tanto tempo vai dar lesão nele, principalmente nos braços. Uma coisa que eu não entendo é essa fixação por aljava nas costas. É péssimo. A aljava tem que ser na cintura, para você conseguir enxergar a sua flecha, encaixar com facilidade. Mais uma coisa sobre o Boromir. Ele preferiu andar com o Hound. Eu acho meio estranho a escolha dele, tá? O Hound ele seria bom, por exemplo, se você fosse
entrar num dracar, sair pilhando, voltar rápido pro barco, fugir, e o round seria bom. Mas para um campo de batalha, ainda para enfrentar orcs, ele deveria usar um kite ou um escudo gota, né, como o pessoal gosta de chamar. Provavelmente ele escolheu o round talvez pelo tamanho, foi um roundzinho pequeno dele, né? Apenas para viagem, de repente. Tem a cena do Boromir treinando os hobbits. Uma coisa legal é ele falando das direções de luta, que a gente realmente trabalha dessa maneira, né? Fazendo as direções. Cima, desce, sobe e tal. Porém, ele faz uma coisa muito esquisita, que é a questão do pulso. Então ele está ensinando um hábito muito ruim para os hobbits. Em vez de ensinar a usar o ombro, cotovelo, pulso. Fazer um movimento completo. Estranho é as defesas dos hobbits. Eles não estão defendendo como se fossem espadas. Parece que eles estão usando o Dao do Kung Fu, né? E na hora que eles estão fazendo essas defesas, que não serve para um cara mais alto e mais forte, você está dando o seu dedo para os cortes. Ah lá, não falei? Depois de alguns problemas, né, eles vão parar em Moria. Bom, se Moria, na hora que eles entrassem, tivesse os anões ali, tudo funcionando normalmente, que era o que eles esperavam, estava tranquilo. Mas depois que eles entraram, eles viram que era uma ruína e fazia anos que ali estava meio abandonado. No caso, não existia manutenção, ou seja, qualquer coisa que eles andassem ali ia cair pedra na cabeça deles. E tinha um monte de elmo, de anão disponível ali. Eles podiam tentar se defender. O Gimli usa elmo, né? Mas eles deviam ter pensado nos hobbits. A Sociedade do Anel, a maioria dos seus membros provavelmente imaginou que as viagens seriam em lugares abertos, campos, até lugares nevados, né? Então eles imaginaram que elmo podia ser um empecilho, né, para se esconder em campos abertos. De fato, o elmo seria uma coisa que incomodaria bastante. Agora, dentro de uma caverna, é agora que eles descobriram que é uma ruína, a chance de cair algo na cabeça é grande. Só que tem outro detalhe também: lutas. Durante o confronto, né, acontece o seguinte: voa estilhaço para todo quanto é lado. Viaria estilhaço do teu escudo. Imagina só, uma espada de aço hoje em dia, ela às vezes voa pedaços, estilhaços em você. E graças às máscaras de esgrima, você acaba se protegendo. Então imagina espadas que provenham de ferro ou de um aço com uma qualidade muito inferior da Idade Média, né, lutando, e um escudo de madeira. Ia voar pedaços da sua própria espada e do seu próprio escudo contra você, no teu olho. Só que graças às viseiras, ou mesmo essa proteção nasal, a chance do estilhaço vir no teu olho diminuía bastante. Então é muito importante você usar o elmo, ainda mais se você for andar por Moria, nas ruínas de Moria. A chance de você enfrentar um goblin, um orc, é enorme, tanto que eles acabam encontrando. E aliás, eles não usam elmo para se proteger, nem dos próprios estilhaços das próprias armas, mas usam elmo desse jeito aí, ó. Ponto negativo pelo elmo. Porém, o pouco tempo que eles tiveram para se preparar contra o combate que veio a seguir, ponto positivo, porque eles fizeram uma formação razoavelmente legal em pouco tempo, tá? Mas vale lembrar que eles não tinham muito o que fazer também naquelas circunstâncias, porque não tinha como pensar muito, né? Em poucos minutos os orcs e até aquele troll apareceu. Uma observação aqui que o Boromir, pelo visto, fez a minha aula básica. Olha a geradinha de espada aí. Bom, uma coisa é evidente: esses orcs lutam muito mal. Inclusive, a sociedade, ela luta totalmente sem guarda. Eles dão golpes totalmente abertos. Eles não fazem nenhum golpe mais defensivo. Os orcs perdem várias oportunidades aí.
Bom, uma coisa que eu vejo muita gente reclamando dessa cena é o fato do Legolas usar 2 flechas. E na verdade você consegue atirar com 2 flechas. A diferença é que as flechas não vão ser precisas. E quanto mais distante você atirar 2, a tendência é uma flecha bater na outra e desviar do caminho. Porém, ele atirou num bicho grande que é um troll e de perto, então as 2 flechas iam acertar de qualquer jeito. Bom, cena do troll enroscando a corrente ali no pilar, onde o Legolas aproveita para andar, é bem esquisito, meio forçado, mas tudo bem, né? É fantasia, vai que o troll realmente consiga fazer isso, e por que ele fez isso? Tá, foi sem querer, mas mesmo assim ficou bem estranho. Depois tem a cena do Sanca Frigideira. É uma cena interessante, o primeiro golpe, você olha e fala, nossa, legal, porque a frigideira realmente daria pra causar dano. O Aragorn tenta empalar o troll, igual como o pessoal faz com os ursos, né? Mas no entanto deu muito ruim e o troll acabou pegando a lança pra ele. Um detalhe muito legal dessa cena é você ver as lanças de caça, javali, como o pessoal chama, que tem aquelas travinhas, tá? Uma lança muito difícil de encontrar em filme, então eu fiquei surpreso ao ter visto no Senhor dos Anéis justo essa lança, que poucas pessoas conhecem. Aí o Troll, com a sua incrível força, espreme o Frodo com a lança. O Mithril salva o Frodo. Mas tem um detalhe, tudo bem a cota de Mithril ter absorvido o ataque, né, o corte, a perfuração, impedido que a ponta tivesse chegado até seus órgãos. Mas ele foi espremido contra o chão. Não era para ele ter pelo menos quebrado uma costela ou ter algum órgão esmagado, sei lá, foi muito estranho o Frodo ter saído ileso daquilo. Então vem a perseguição do Balrog. Nesse ponto aí, quem ganha pontos positivos são os Goblins, que eles aproveitam momentos muito bons para dar flechas na Sociedade do Anel. No entanto, a Sociedade do Anel é feita por protagonistas e o poder de protagonistas é impossível derrotar, então os Goblins apanham mesmo estando em plena vantagem. A cena do Gandalf caindo é muito estranha, porque antes dele cair, o peso todo do Balrog enroscou na perna dele. Imagina o tranco daquele bicho caindo, puxando ele para baixo. E o ator ali tá tipo... corram todos! Depois de alguns segundos, aí que ele cai. É muito estranho, porque parece que ele não tá fazendo tanta força. Parece que ele só tá segurando o próprio corpo. Era pra no mínimo a perna dele ter estourado, sei lá... Quer dizer, eu acho que ele teria soltado antes de romper a perna, né? Mas, poxa, é o peso de um Balrog inteiro na panturrilha de um velho. Mesmo sendo Gandalf, poxa, né? Ia doer pra caramba. 2000 anos depois. Bom, eles estão na floresta e são parados então por elfos. E tem um detalhe muito estranho nas pontas dessas flechas, tá? Eu juro que eu procurei saber qual que era o motivo dessas pontas aí, se elas eram históricas ou não, e eu não encontrei nenhuma referência. O que eu percebi lembram as folhas broche da Sociedade do Anel, aquelas que eles usam na capa, né? Então, eu acho que é só designer de folha mesmo. Se alguém souber mais informação sobre essas pontas de flechas, por favor, comente no vídeo. Na cena do ataque dos Uruk-hais ali no final, é bem interessante você analisar tudo o que acontece com o Aragorn. Primeiro ponto, você percebe que ele começa a sempre correr, circulando, sempre impedindo que ele enfrente mais de um Uruk-hai ao mesmo tempo. Ou seja, tática básica de quando você está em menor número, né? Impedir que o adversário te cerca. Você vai perceber que o Aragorn sempre faz golpes circulando, e detalhe, ele nunca acerta de vez a cabeça do Uruk-hai, ele sempre faz um golpe na espada e o outro no Uruk-hai. Geralmente ele vai fazer a técnica que eu chamo de deflexão. É a técnica onde pode ser como defesa, né, contra um ataque, ou você mesmo pode começar com ela. Você bate na espada do adversário e quica nele. Você vai perceber que o Aragorn faz bastante a deflexão durante as batalhas aí contra os Uruk-hais.
Eu já vi muita gente reclamando da cena que o Aragorn se joga contra os Uruk-hais. Mas se você for ver no contexto, faz muito sentido. O líder dos Uruk-hais grita, pegue os pequenos! Então, eles estão correndo atrás dos hobbits, eles não estão muito ligando para o Aragorn, eles estão apenas se defendendo. Então, o que acontece? O Aragorn se joga em cima de alguns deles, virando um alvo fácil. Aí, pensa o Uruk-hai, putz, eu quero pegar os hobbits, mas o Aragorn é um puta de um cara foda, é um cara que tá me atrapalhando, e ele caiu no chão. Vou parar, matar o Aragorn e depois pegar os hobbits. Faz sentido. Então ele acaba virando uma isca. Mas como é o Aragorn, é a mesma coisa que fosse o Batman, né? Vou colocar o Batman de isca, ele vai dar uma surra nos bichos. Foi isso que o Aragorn fez, uma surra nos Uruk-hai. Bom, vale lembrar que o Gimli e o Legolas estavam chegando. Então faz mais sentido ainda o Aragorn fazer isso, já que ele já seria socorrido. Aí tem a famosa cena do Legolas enfiando a flecha no olho do Uruk-hai, encaixando e atirando. Tá. Que nojo. Se fosse rápido para remover a flecha do olho de alguém, seria plausível essa cena. Mas é meio esquisito, né? Ele conseguir enfiar e tirar com tanta facilidade. A não ser que não entrou tanto, não sei, tá? Aí também tem que ver a fisionomia do Uruk-hai, né? Uma coisa que me deixou muito triste é que o Aragorn entrou numa situação perfeita para fazer o hipogloss. E proteção desde o primeiro momento. Que é o golpe da pomada. Esse golpe era muito utilizado, né? E muita gente morreu por ele, porque a massa do pomo contra o crânio, né, pode causar lesões gravíssimas. E lutadores de esgrima histórica usam bastante. Só que, como eu disse, em filmes eu não sei porque eles têm preconceito com o pomo. É muito difícil encontrar um filme que tem ataque do hipogloss. Geralmente eles fazem coisas nada a ver, como no caso do Aragorn. Ele tinha a oportunidade perfeita para fazer isso. Ele preferiu fazer isso. Por que Aragorn? Por quê? Desperdício de tempo, de turno de RPG, que é o Aragorn enfia a faca no bucho do Uruk-hai. O Uruk-hai já foi derrotado. Ele tem um monte de Uruk-hai e ele prefere perder tempo pegando o Uruk-hai que ele já tinha derrotado e fazer o bicho dar um beijo na parede. Existe uma conspiração no mundo dos cinemas que eu não sei se foram os Illuminates, os reptilianos, mas eles estabeleceram uma regra nos filmes hollywoodianos. Todos eles precisam ter algumas coreografias que eu chamo de técnicas idiotas. E agora, perto do final, o Senhor dos Anéis conseguiu colocar 3 delas. Tá? Porém, eu acho que eles mesmos perceberam como é idiota essas técnicas e tentaram esconder. Você vai perceber que todas as cenas que aparecem as técnicas idiotas são rápidas, cortados por um pedaço, você não percebe muito bem. Então aquela coisa, o Senhor dos Anéis, se os reptilianos, os Illuminatis vierem cobrar, eles podem mostrar, não, a cena tá aqui, ó, a gente cumpriu a nossa obrigação. E você que está assistindo, às vezes nem percebe que tem essas cenas idiotas, então passa batido. Olha que perfeito. Por que eu chamo de técnicas idiotas? Porque são técnicas que desconsideram noção de física, tempo, distância. Não tem lógica nenhuma. É coisa assim que se você, uma vez na sua vida, jogou queimada na escola, sabe, na educação física, você já percebe que essas técnicas não fazem sentido. Primeira técnica idiota é a do sovaco. Nesse caso o Legolas que faz, que é essa técnica aqui, ó. O adversário está aqui, né? Olha a distância dele. Aí você está aqui, ó. Não é para funcionar nunca, mas todo filme de espada tem. Então, ponto negativo para o Senhor dos Anéis ter aceitado colocar essa técnica aí. Pelo menos eles tentaram esconder. Você vê que a cena é bem cortadinha. Segunda técnica idiota é o pula-sela. Não sei porque eles têm uma fixação por essa por essa coreografia que tem até em filmes normais de luta, de ação. Então não precisa ser uma luta de espadas, geralmente vai ter. Ela consiste mais ou menos no seguinte:
você parece que vai jogar um pula-cela com o inimigo, e na hora que ele vai pular em você, você fala, ah, te enganei, e levanta. É basicamente isso. O Boromir faz isso. Então, a frase, o seguro morreu de velho, tem um novo significado aí. Imagina você ser aquele Uruk-hai que acertou 3 flechas no Boromir. Você chega perto dele, ele não tem nem o que fazer, ele tá praticamente morto ali, ajoelhado, né, nos seus últimos momentos de vida. Ele então aproveita e faz um tiro a 2 metros de distância. Seguro que dessa forma não tem nem como o Boromir fazer nada. Mesmo que ele chegasse perto, provavelmente o Boromir não faria. Mas ele foi bem prudente em fazer isso. Porém, lembra no começo do vídeo que eu falei que o Aragorn tem 87 anos? Então, o Seguro morreu assassinado por um velho. Nossa, piada boa! Olha, a cena do Aragorn ter a cabeça presa ali com o escudo na árvore, eu nem vou comentar. A terceira técnica idiota é o golpe do NPC mal programado. Seria um NPC, né, no caso o Uruk-hai da cena, ele tá ali fazendo um golpe reto, um golpe que qualquer pessoa conseguia esquivar com facilidade, tá? Essa cena é muito parecida com o Troll lá em Moria, porém o Troll ele é grande e tentando bater com uma clava pesada em cima dos hobbits, então eu acho que o Troll não tinha culpa, ele acabou a fazer um golpe retão mesmo. O Uruk-hai foi muito estranho, porque na hora que ele faz o corte e o Aragorn começa a esquivar, ele podia seguir, né? Não fazer um golpe puxão, ele tem que fazer um golpe na diagonal, como uma pessoa faria. Ponto positivo para a defesa do Aragorn contra a faca arremessada, tá? Ele usa uma técnica que a gente aprende com o mestre Fiore, que é sobre defesas de armas arremessadas. E ele fez com louvor ali. Após o último ponto positivo do Aragorn, acaba a luta de uma forma bem esquisita, né? Parece que tem mais ou menos esse diálogo aqui. O Aragorn enfia a espada no Uruk-hai, e o Uruk-hai então diz de uma forma meio esquisita: isso não me machuca, porque meu corpo é gelatinoso e a espada entra e sai fácil. Então Aragorn responde: sai fácil, é? Então eu posso tirar em menos de 1 segundo e cortar sua cabeça. A espada saiu de um jeito tão fácil, mais fácil do que entrou, né? Bom, pessoal, esse foi a última luta do filme. O vídeo já ficou muito comprido. Espero que você tenha curtido esse vídeo junto comigo. Por favor, comente se vocês querem a continuação desse vídeo. E, obviamente, se vocês quiserem comentar alguma coisa que eu deixei passar, algo que vocês acham que seria legal acrescentar, quem sabe eu faça um vídeo com essas compilações, beleza? E, claro, pessoal, o filme é bom. Eu só estava comentando coisas sobre a coreografia, que, obviamente, sempre tem alguns erros, ok? Até a próxima!